Bom, mas vamos dizer aqui, como é que funciona a ação da prece? Você aí, sabe como é que funciona a prece? Vamos entender os bastidores da prece? Porque o Espiritismo é isso, né? É a gente entender o porquê. É a tal da fé raciocinada, né? Ah, eu só pedi e vai acontecer. Vai acontecer de qualquer jeito. E olha, às vezes eu vejo preces muito bonitas, preces muito fervorosas. Mas no fundo eu penso assim, ah, meu Deus, essa pessoa fala com uma autoridade tão grande, ela pode se frustrar, pode se decepcionar. Por exemplo, eu confesso para vocês que às vezes dói lá no fundinho do meu coração. É, o irmão está passando por uma doença física, vai, um exemplo. E aí a pessoa fala assim, faz aquela prece do fundo do coração, aquela prece com vontade, e fala assim: está curado em nome de Jesus. Eu declaro, está curado. E eu penso, e se não curar, gente? O que você vai dizer para essa pessoa? Ela vai virar ateu, vai virar ateia, é isso? Então, eu acho muito complicado. As pessoas determinam e acham que apenas pelo poder da oração da fé que está resolvido. Gente, a nossa vontade é limitada. A vontade de Deus é muito mais sábia e muito mais justa do que a nossa. Mas vamos lá. Como é que funciona a prece? Você aí sabe como é que funciona o telefone? Como é que você fala aqui? Gente, parece feitiçaria, né? Como é que eu pego um aparelhinho? Isso aqui é coisa de velho, ó. Ninguém mais usa telefone no gancho, não. É assim agora, eu acho, ó, que simboliza o telefone, né? É assim. Então, como é que a gente fala aqui, sai lá? Gente, é mais ou menos como funciona a prece. Olha que interessante. Estamos todos aí imersos, mergulhados nesse fluido cósmico universal, né? Então, a gente está imerso nesse fluido. E aí, quando a gente faz a prece, quando a gente liga o pensamento, esse fluido ele vai receber um impulso da nossa vontade. Olha que interessante. Então, a nossa vontade, esse fluido vai receber esse impulso. Esse fluido é o veículo do nosso pensamento. É, quando a gente vê médiums, por exemplo, falando das formas de pensamento, que às vezes são visíveis, e são visíveis aos espíritos, a gente atrai companhias espirituais através dos nossos pensamentos. Então a gente pensa bobagem, são essas companhias que a gente vai atrair. Né? Então, o fluido ele é veículo que leva o nosso pensamento, assim mais ou menos como o ar leva o som. Quando eu grito aqui assim, ó, alô, ei, você, tá me escutando? Como é que essa pessoa que está 200 metros de distância escuta a minha voz? Porque a onda sonora viaja pelo ar. E é mais ou menos assim que vai acontecer com o fluido que transporta o nosso pensamento. Né? É mais avançado que o telefone celular, é mais avançado que a internet. Então, uma corrente fluídica vai transmitir esse nosso pensamento de um para o outro, de você para o outro espírito, de você para Deus, de você para as entidades, de você para esses espíritos aí maravilhosos. Então, essa corrente fluídica transmite o nosso pensamento mais ou menos como o ar transmite o som. Nossa, que loucura, né? Por isso que o Espiritismo é ciência, porque ele vai explicar, ele vai estudar de forma metódica, científica, a nossa relação com o mundo espiritual. Né? E isso o tio Kardecão fez muito bem, organizando isso tudo com muita coerência, filtrando, entendendo aí as convergências e catalogando para a gente através da doutrina espírita. Então, olha que lindo, é assim que os espíritos ouvem a nossa prece. Quando nós vemos alguns romances espíritas explicando, perdão, pessoal, quando a gente vê alguns espíritos em romances dizendo que eles receberam lá o nosso pensamento, e aí existe às vezes na minha singela opinião, com base na doutrina espírita, existe às vezes uma pitadinha de ficção para tentar materializar a explicação para a gente, né? Como se os espíritos assistissem ou vissem através da tela, através de um computador, através de uma televisão, de um notebook. E, poxa vida, gente, lá não precisa de nada disso. Mas nós somos tão terra-terra e tão materializados que a gente precisa acreditar e entender que precisamos desses aparelhos, né?
talvez um grande irmão valiosíssimo como André Luiz, ainda um espírito ainda muito materializado, assim como nós, né, muito apegados às vezes ainda a alguns vícios da matéria. Irmãos como esse, em locais como o nosso lar, por exemplo, precisam dessa ficção materialista ali para conceber a ideia de receberem essas preces, né? Então, pelo ar, né, assim, a doutrina dos espíritos explica para a gente. Pelo fluido que essa corrente fluídica que vai transportar até os espíritos esse pensamento, essas preces que lhes são dirigidas, né? Muito interessante. Então, os espíritos ouvem as nossas preces dessa maneira. Não tem nada de milagroso, não tem nada de espetacular, de sobrenatural, não. É uma comunicação. E o Espiritismo, ele vem tirar esse véu do sobrenatural, porque para nós não existe nada sobrenatural. Tudo está abaixo da lei da natureza, da lei divina, da lei de Deus, né? Não existe nada acima da lei da natureza, não existe nada sobrenatural. Então, não tem nada de milagroso nem sobrenatural. É apenas uma comunicação. Tá? Agora, dentre essa comunicação, que na maioria de nós, né, espíritos ainda de terceira ordem, a maioria das nossas preces são pedidos. Então, se vai haver necessidade de aliviar a sua barra, se vai haver merecimento de você vivenciar aquela graça, aquela misericórdia, ou se você precisa passar por aquilo mesmo, não tem jeito, bom, aí já é outra coisa. Então, necessidade de provas e expiações, necessidade de misericórdia, merecimento, aí já é outra coisa, tá? Bom, pela prece nós vamos ter o apoio dos bons espíritos, né? Eles vão vir nos ajudar. E aí é uma outra coisa muito interessante. Dentre esses contos de fada e essas coisas espetaculares que a gente acaba aprendendo em outras linhas teológicas, o Espiritismo faz um papel chato, que é, que é tirar esse mundo da fantasia e trazer para a gente algo mais justo, trazer para a gente um Deus justo. Então, pela prece, a gente tem o apoio dos bons espíritos, bacana. Eles vêm nos ajudar, bacana. Porém, e aí, olha, vamos voltar no livre-arbítrio. Porém, esses espíritos que vêm nos ajudar, eles não ultrapassam a lei de livre-arbítrio. Não. Por exemplo, vou deitar em frente à linha do trem e quando o trem estiver a caminho, eu já faço uma prece ali pedindo para que Deus jogue esse trem para o alto, para que Deus, naquele momento, corte a lei da gravidade e que esse trem possa flutuar, né? Não, gente. Esses bons espíritos que vêm nos ajudar, eles respeitam as nossas escolhas. O que eles podem fazer é nos inspirar, é nos trazer boas ideias, mas jamais eles vêm para resolver nossos problemas. Não, porque a gente está aqui para nós mesmos vivenciarmos as experiências, para nós mesmos termos o mérito das nossas decisões. Os nossos problemas têm que ser resolvidos por nós. Então, os espíritos não vêm aqui e resolvem a sua questão, não.